pacientes epiléticos primários que controlam super bem com monoterapia, só com fenobarbital. Então, a gente não define gravidade por manifestação clínica. Bom, era uma zona até 2015, conceitualmente falando, essa área de convulsão, de epilepsia, era tudo muito tumultuado. Você não conseguia ler vários artigos e comparar, porque cada um usava um conceito, uma definição. E aí, claro que eles começaram a estudar antes, mas em 2015, alguns grupos de pesquisadores publicaram alguns papers. Então, esse que está com a letrinha em vermelho, que é a Força-Tarefa Internacional de Epilepsia Veterinária, é um grupo que publicou esses 7 papers, são todos de livre acesso, estão disponíveis na internet. Isso foi na Europa. Então, nesse mesmo ano, em 2015, vocês conseguem ver aqui embaixo, também um grupo de pesquisadores publicou esse paper que está aqui nos Estados Unidos. E talvez vocês se perguntem um pouco, mas por quê? Né? Por que não é igual? Porque na Europa tem uma droga que não tem nos Estados Unidos. E quando vocês veem aqui, ó, por exemplo, no item 5, quinto paper, é intervenção terapêutica. Então, no consenso da Europa, aparece a imipetoína. No consenso dos Estados Unidos não vai aparecer, tá? Mas são pequenos detalhes. Eles publicaram os dois de forma muito sincrônica no mesmo ano. E qual é a ideia? A ideia é padronizar as definições, as abordagens, tudo isso. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de conceito a partir desses consensos, que esse é o nome desses documentos. Primeiro conceito é o conceito de crise. Eu deixei aqui do lado, gente, essa é uma aula que eu dou desse curso do VetSapiens. VetSapiens é uma plataforma, eu sou professora da Equalis também, mas esse curso deles está no ar. Não ganhei um tostão a mais por falar isso para vocês, já ganhei o que eu tinha ganhado gravando aula, mas é um curso que ficou muito legal, por isso que eu achei que era o caso de dizer isso para vocês. Bom, primeiro vamos falar de crise. Se eu der um berro aqui agora, talvez vocês digam, nossa, a Silvia teve uma crise histérica, né? Por que é uma crise? Pelo motivo que está escrito aqui. É um evento agudo, súbito, rápido, transitório. Tudo isso pode ser chamado de crise. Percebam, então, que nem toda crise é convulsiva. Acabei de dar um exemplo bobo de eu dar um berro aqui. Na veterinária, outras crises. Crise vestibular, uma síncope, um desmaio, que pode ser uma crise cardiovascular. Narcolepsia, cataplexia, crises de tremor. Movimentos, o que é um movimento paroxístico? Paroxístico também quer dizer temporário, de curta duração, vem e vai. Dores, as pessoas e os bichos têm crises de dor, crises de distúrbio comportamental, crises de fraqueza, crises de endurecimento muscular, distúrbios do sono. Então, nem toda crise é convulsiva, tá? Vou mostrar essa gatinha aqui para vocês. Essa gatinha vai ter uma crise, um evento agudo, súbito, de curta duração, transitório. Mas essa gatinha não era uma gatinha que convulsionava. Ela já faleceu, essa gatinha, bem velhinha quando faleceu. Essa gatinha tinha distúrbio do sono, tá? Ah, Sil, mas e como é que a gente vai diferenciar? Às vezes é super desafiador. Claro que essa gatinha tomou fenobarbital, gente, lá atrás, quando ela começou a ter isso. Essa gatinha, ela às vezes tinha essa crise e caía do lugar, e aí a crise parava e ela levantava. Isso já é um indício de que não é uma crise convulsiva. Toda vez que ela caía, a crise parava, não continuava. Então, a gente tem que olhar o cenário inteiro, tá? Não é o fato de fazer um movimento que parece ser um pedalar, que isso é uma crise convulsiva. Bom, aqui, ó, 2 gatos tendo outros tipos de crise. Esse aqui que está atrás da grade, está na gaiolinha, parece até que tem um corpo estranho na língua, né? Um fio embaixo da língua. E o outro gatinho, mais siamesinho ali, dá uma sensação de que é convulsão, olha, que é uma crise comportamental. Percebam, ó. Parece que aí ele passa a mão na boca e daí ele parece que está vendo coisa. É mais estranho. Ambos têm isso, síndrome orofacial felina. É um tipo de crise, e é uma crise que, em geral, tem como gatilho uma dor na cavidade oral. Tá? Então, esse gatinho que vocês estão vendo aí na foto, está traduzido do lado, era um Domestic Short Hair de 5 anos, é uma foto de livro. Percebam que o lado esquerdo da língua dele está mutilado,
Tiveram que colocar um tubo esofágico, naturalmente, porque o bichinho não conseguia mais comer pela boca. E como tudo isso começou? Começou com uma fratura de um canino, né? Esse canino está fraturado ainda aqui. Então, isso desencadeou uma dor tal que ele passou a mutilar a língua e aí ele entrou em síndrome orofacial felina. É a mesma coisa que esses 2 gatos têm. Isso não é convulsão. Ué, mas qual que é a diferença? Se é crise? Onde está o problema? O problema desse gato está dentro da boca. A convulsão, propriamente dita, é quando eu tenho uma anormalidade na função do cérebro. É onde está o problema, tá? Quando a gente olha, aqui dá até um desconforto, né? Você fala, nossa, Silvia, não é convulsão, mas 88% dos gatos responderam ao fenobarbital. Isso, responderam, porque o fenobarbital ele não é só um anticonvulsivante. Mas percebam, olhem por outro aspecto essa tabela. Se isso fosse uma convulsão, como a gente explica que 17 responderam ao antibiótico? Antibiótico só trata a convulsão se eu estou inferindo que a convulsão está decorrendo de uma infecção cerebral, né? Senão não faz sentido. Por que outros 33% responderam aos anti-inflamatórios não esteroidais? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Percebam, gente, também que se vocês somarem esses números, vai dar mais de 100. Então, houve associação de fármaco. Esses pacientes responderam a uma combinação de fármacos. Então, deduzir que isso é convulsão, porque houve uma resposta no meio da alquimia ali também ao fenobarbital, é um equívoco. Tá? Tomem cuidado com isso. Bom, sigamos. Vamos falar agora de convulsão. Então, crise é qualquer coisa aguda, súbita, de curta duração, dou um berro aqui, é minha crise histérica. Lembrem disso. O que é convulsão? Convulsão é um termo leigo, em geral associado a uma contração muscular, né? Algo que é visível, e sugere uma alteração da função cerebral. Eu falei função, eu não disse que o brocotoma está dentro da cabeça, tá? Então, olha só, vamos ver dois gatinhos convulsionando. Esse gatinho que está no chão aí, não que está em cima da cama, está tendo um episódio, uma crise convulsiva generalizada. E o outro gatinho preto, que está em cima da cama, está tendo uma crise convulsiva focal. Reparem o olho e o excesso de lambedura, ó, o olhinho piscando, excesso de lambedura. As crises convulsivas, então, a convulsão é um tipo de crise cujo problema está na função cerebral. Elas podem se apresentar de 2 formas. Ela pode ser generalizada, caso desse gatinho que estava no chão, ela pode ser focal. As generalizadas, eu estou tendo disparos elétricos anômalos dos 2 lados do cérebro, nos 2 hemisférios cerebrais. Qual que é a apresentação mais comum delas? Elas podem ser só tônicas, que é a espasticidade, só clônica, que é só puxar a pata para trás, ou tônico-clônico, que é o pedalar, né? Alterna a tonicidade com a clonicidade. Tem outros tipos de crises generalizadas? Tem. Tem uns espasmos, que não é o espasmo da sinomose, que é um tipo... aqui eu estou falando de uma crise mioclônica e não na mioclonia propriamente dita, mas isso, sinceramente, já é um passo um pouquinho mais alto da neurologia, você conseguir distinguir uma crise mioclônica de uma mioclonia propriamente dita. Sugiro que no primeiro contato, ainda na graduação, vocês deixem essa ideia um pouquinho de lado e se dediquem a isso mais na frente, porque agora vai ficar mais difícil. Então, em geral, eu tenho um episódio tônico-clônico, o bicho cai, né, de lado, em decúbito lateral, pedala, enfim, ou ele simplesmente desmaia. E aí, esse bicho que desmaia, que parece síncope, ele primeiro vai para o cardiologista, ele faz eco, ele faz eletro, e quando finalmente descobrem que não tem nada que justifique, alguém pensa em mandar para o neuro e ver se isso, com um eletroencefalograma, pode ser identificado como uma crise convulsiva. Então, essas são as generalizadas. Em geral, elas duram menos de 2 minutos. Quando elas duram a partir de 5 minutos, elas passam a receber o nome de status epiléticos, e já é uma emergência, porque aquele encéfalo já está torrando lá dentro, ele está sem conseguir trabalhar, ele está sem conseguir receber oxigênio e glicose.
E aí eu estou tendo perda de neurônio, é uma situação bem mais grave do que uma crise simples. E esses pacientes da crise generalizada podem fazer xixi, cocô, podem vomitar, podem ficar midriáticos, tudo sinal de sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sinais autonômicos. Então, essas são muitas apresentações da crise convulsiva generalizada. Vamos falar das focais agora. A focal, o curto-circuito, que é a origem da convulsão, né, o distúrbio elétrico, que é a origem da convulsão, ele não está acontecendo nos dois hemisférios. Ele está acontecendo só num lugarzinho do cérebro. Por isso que só naquele lugarzinho do cérebro que comanda uma região determinada do corpo. Por isso que às vezes a gente só vê movimento facial, ou só num bracinho, coisas assim. Em geral, a gente vê contrações rítmicas e, em geral, dos músculos da face, porque quando a gente projeta o controle do corpo no cérebro, a face ocupa uma parte muito grande. Então, qualquer distúrbio naquela área acaba alterando a movimentação da face. Mas existem crises focais que são só de comportamento. Então, existem pacientes que estão convulsionando e só tem crise de medo, de ansiedade, que só lambem o chão. Isso existe. É que você não tem que pensar nesses pacientes de cara numa convulsão. Você tem que descartar que seja síndrome de separação, nos que são muito ansiosos, que seja uma hipersensibilidade alimentar, nos que lambem o chão. Enfim, você tem que descartar tudo isso. Mas você não pode deixar de pensar, se tudo for descartado, que pode ser uma convulsão. E o mais desafiador podem ser pacientes que simplesmente têm sinais autonômicos. Eu tenho uma paciente, a Julie, da Juliana. Eu fui a 1000ª veterinária que ela consultou depois de ir em muitos gastroenterologistas. E um deles falou, vai num neuro. Isso não é um problema gastroentérico. Qual é a manifestação clínica da Julie? Ela acorda no meio da noite, vomita e fica parada olhando a tutora midriática. Esse é o padrão convulsivo dela. Ela tem um exame neurológico normal, ela é uma Beagle, começou a ter essas crises na idade até os 5 anos, que é a idade em que os pacientes costumam ter epilepsia idiopática, começar as crises convulsivas, e ela fica super controlada com anticonvulsivante, tem uma ressonância normal, um líquor normal, tá? E essas focais, elas podem ter duração muito variável. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de convulsão. O que é convulsão? É uma crise, um evento temporário, de anormalidade da função cerebral. Essa anormalidade, gente, pode estar vindo de fora da cabeça para dentro da cabeça. Isso a gente chama de crise reativa. São as intoxicações, são os distúrbios metabólicos que causam convulsão. Esse encéfalo aqui, esse cérebro, ele é normal. Só que não está chegando glicose, não está chegando oxigênio, são coisas desse tipo, tá? Então, é um distúrbio funcional de um cérebro normal. Aqui, ó, tem um estudo das crises reativas em gatos. Eles foram ver por que esses gatos que tinham um cérebro normal estavam convulsionando. E aí eles viram que os gatos ou estavam intoxicados por causa desconhecida ou por fipronil, ou tinham uma encefalopatia hepática, uma falência do fígado, ou estavam hipoglicêmicos, ou estavam hipertensos, ou estavam intoxicados por permetrina, por um pesticida, tinham encefalopatia renal, hiperglicemia, hipertireoidismo. Nada do que eu falei aqui é doença dentro da cabeça. É doença extracraniana afetando o funcionamento da cabeça, tá? Muito bem, ó, esses 2 gatinhos estão convulsionando. Um porque não tem glicose chegando no encéfalo, ele estava com 23 miligramas por decilitro de glicemia, e o outro porque está com um fígado que não funciona mais. Esses pacientes convulsionam, tem uma crise reativa, é o cérebro reagindo a um insulto, mas eles não são epiléticos. Por que eles não são epiléticos? Só que é um quadro, depois eu vou mandar o material para vocês, é só para vocês saberem que exames foram feitos para que eles pudessem fechar o diagnóstico das crises reativas, tá? Não vale a pena ficar lendo, mas vale a pena depois estudar. Por que esses gatos que eu mostrei ali, que estão convulsionando por um insulto que vem de fora da cabecinha, não são epiléticos? Porque a crise epilética, ela é uma crise por distúrbio funcional do cérebro, a reativa também é, mas no caso do epilético, o problema está dentro do cérebro e não fora. Então, o paciente que convulsiona por hipoglicemia, ele convulsiona
ele tem uma crise reativa, ele não tem uma crise epilética. Essa terminologia está errada, porque crise epilética só pode ser usada para quem convulsiona, estando a causa dentro da cabeça. E aí, essas crises epiléticas, elas podem ser de toda forma. Já falei para vocês, motora, só um desmaio, só de comportamento, a exemplo das outras crises. Tá? Então, a forma de manifestação dessa crise convulsiva, se ela é generalizada, tônico-crônica, se ela é só um desmaio, se ela é uma alteração de comportamento, não é ela que diferencia se é reativa ou epilética, se a causa está fora ou dentro da cabeça, ok? Não é isso. Você tem que rastrear todas as causas de fora da cabeça primeiro, descartar a possibilidade de ser reativa e então olhar para dentro da cabeça. É assim que você tem que abordar esse paciente, tá? Bom, se crise epilética é uma convulsão cuja causa é intracraniana, está dentro da cabeça, é cerebral, o que é epilepsia? Epilepsia é o nome da doença na qual o paciente tem tendência a ter crises epiléticas, tendência a convulsionar por causa dentro da cabeça. E essa epilepsia que se divide em estrutural ou idiopática. Então, vamos lá. O bicho convulsiona. Ah, isso é uma convulsão? É. Isso é uma crise epilética? Se a causa não estiver fora da cabeça, se não for uma crise reativa, é uma crise epilética. E as crises epiléticas podem acontecer pelo quê? Ou porque eu tenho uma lesão dentro da cabeça, do cérebro, ou porque o bicho é um epilético idiopático. Então, que lesões dentro da cabeça podem levar a uma crise epilética? Qualquer uma. Um acidente vascular, são essas que estão escritas aqui. Uma infecção, uma inflamação, um trauma, um distúrbio congênito anatômico, nasceu assim, tumores, doenças degenerativas, todos eles, quando acontecem no tecido cerebral, podem levar à convulsão. E a crise epilética, portanto, que é a convulsão cuja causa está ali dentro da cabeça. Mas o que é, então, o epilético idiopático? É aquele cara que convulsiona, mas não tem nada fora da cabeça que explique aquela convulsão, portanto, a crise não é reativa, ele não está intoxicado, ele não tem doença sistêmica, nada disso. E não tem nada de lesão dentro da cabeça que justifique aquela convulsão. Ele não tem infecção, inflamação, não sofreu trauma, não tem uma anormalidade anatômica, não tem uma neoplasia, não tem um processo degenerativo, nada. Ressonância e líquor são normais e o bicho convulsiona. Esse cara é o epilético idiopático, tá? Muito bem. Olha só, deixa eu mostrar uma epilepsia estrutural para vocês. O que é, de novo, uma epilepsia estrutural? O paciente tem crises epiléticas, crises convulsivas, cuja origem está dentro da cabeça. Então, esse é um gatinho que eu acompanhei o atendimento quando fazia um estágio na Universidade da Carolina do Norte. Ele era de uma senhora idosa e a senhora dizia que ele simplesmente passou a convulsionar e que não tinha acontecido nada. Bom, ele era um gatinho de 2 anos, esse gatinho podia ser um epilético idiopático. Nessa primeira imagem, ele está fazendo um eletroencefalograma, ele estava tão rebaixado de consciência que ele nem precisou ser anestesiado. E aí, na imagem da ressonância, que é essa imagem que vocês veem aqui, a gente via um abscesso. Isso aqui é uma bola de pus dentro da cabeça dele. E aí os residentes lá da Universidade da Carolina do Norte voltaram a procurar tutor e falaram, olha, a senhora tem certeza que não aconteceu nada? Ele não sai de casa mesmo? Ah, é verdade, há uns 7, 10 dias, não me lembro ao certo. Ele escapou e ele voltou, mesmo tinha um sanguinho no rosto dele. Gente, ele escapou, ele foi mordido, dava para ver o trajeto do dente. Aí eles foram procurar, tinha até uma casquinha ainda. E aí o que eles decidiram fazer? Decidiram drenar o abscesso, que é o que eles estão fazendo nessa imagem aqui. Como que claro que tudo já estava medido na ressonância. Esse é o Dr. Cris Mariani, ele sabe exatamente quanto da agulha ele vai poder entrar e ele vai drenar o abscesso. Ó, reparem aqui, vocês vão ver o líquido subindo. Nem ele, que é bem experiente, claro que isso dá um pouquinho de medo que não dê certo, né? Enfim. Mas eles mediram com muita cautela tudo antes. Olhem aqui o líquido, ó.
Pessoal, só um instante, que acredito que a doutora Silvia caiu por conexão, mas ela já retorna, tá bom? Vocês me ouvem, gente? Tinha caído, agora retornou. Ah, tá, que caiu, pronto. Peraí, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Vocês estavam ouvindo até aqui? Estava passando O vídeo. Pronto. Que o Marielle estava drenando. Ó, vocês vão ver aqui, vai encher, não sei se vocês chegaram a ver. Aqui. Pronto. E daí o gatinho. Isso aqui é a foto do pós-cirúrgico. O gatinho, tirado a causa da lesão, parou de convulsionar. Claro que ele foi tratado ainda com antibiótico, que o anticonvulsivante foi desmamado. Mas a epilepsia estrutural, ela tem uma causa, uma lesão. Às vezes reversível, às vezes não. A epilepsia idiopática, não. Ela é uma alteração de membrana de neurônio. Não há o que se tirar de dentro da cabeça, né? Então, a epilepsia estrutural é uma doença que você enxerga na ressonância, ou você tem uma alteração de líquor, alguma coisa sugere que aconteceu ali, um acidente vascular, uma infecção, uma inflamação, um tumor, um trauma, etc. A epilepsia idiopática, ela é classificada nesses 3 tipos aqui. Então, olha só, quando eu tenho um cão ou um gato que participa de um grupo de pesquisa, que eu tenho um gene identificado, que é um gene mutante, que está predispondo aquele animal a ter crises epiléticas, eu posso dizer que aquela epilepsia é uma epilepsia idiopática genética. Se o meu paciente não é de um grupo de pesquisa, mas ele vem de uma família de epiléticos, ou ele pertence a uma dessas raças, no caso dos cães, eu posso dizer que ele é um epilético provavelmente genético, uma epilepsia, que ele sofre de epilepsia idiopática provavelmente genética. Por quê? Porque se a família inteira convulsiona, existem as epilepsias familiares, é um gene que está alterado. Se ele é de uma dessas raças, essas são as raças nas quais a epilepsia idiopática está mais descrita. Dessas populações de cão, a epilepsia idiopática chega a afetar 2%. Na população de cão em geral, isso é em torno de 0,5%. Então, são raças muito propensas à epilepsia idiopática. Agora, se eu tenho um pacientezinho que ninguém na família convulsiona, ele não tem causa extracraniana de convulsão, ele não tem causa intracraniana estrutural de convulsão, mas ele convulsiona. Eu posso dizer que ele é um epilético idiopático de origem desconhecida. Não há indícios de que ele tenha uma convulsão, uma crise estrutural, né, uma epilepsia estrutural, mas eu não sei exatamente se ele tem um gene mutante, tá? Em gatos, gente, isso não está tão bem descrito quanto cães. O melhor estudo que a gente tem é de um grupo japonês, que é esse estudo aqui. Eles estão começando a descrever a epilepsia idiopática em gatos. Esse editorial dessa revista, que está assinado pelo Volk, também aqui no final, que foi escrito em 2017, ele diz aqui que 10 anos antes dessa ocasião, portanto, em 2007, nem se falava em epilepsia idiopática em gatos. Se o gato convulsionava, ou era uma crise reativa, uma causa extracraniana, ou ele tinha uma lesão dentro da cabeça. A gente achava lá atrás que o gato, diferente do cão, ele não tinha uma causa genética para convulsionar. E esses japoneses estão mostrando que não. Hoje a gente já sabe que não. A gente só não identificou os genes tão bem. Esse grupo japonês, ele estuda um gatil de uma faculdade onde os gatos convulsionam. Então, esse gatinho que está na jaula, aqui que está na jaula de vidro, na gaiola de vidro, ele vai convulsionar. E esses 2 caras vão balançar essa outra gaiola de metal até o outro gato convulsionar. Então, o que eles mostram aqui? Que esses gatos eles já fizeram ressonância líquor, que os gatos não têm alteração estrutural dentro da cabeça, que fora da cabeça dos gatos é tudo normal e mesmo assim eles convulsionam. Ó, o gato da gaiola de vidro começou a convulsionar.
E esses gatos têm gatilho convulsivo, que é um gatilho de quando você deixa eles zonzos, tira o equilíbrio deles, que é o que vai acontecer aqui, ó. Depois de muito balançar, o gato também convulsiona. Então, esses vão ser os primeiros relatos de epilepsia idiopática em gato, porque eles estão identificando o gene, mas a gente já sabe que gatos têm epilepsia idiopática. Bom, então a epilepsia idiopática é a primária, é a que não tem nenhuma causa, nem dentro nem fora da cabeça, visível para esse bicho convulsionar. É um distúrbio de membrana de neurônio. E para você dizer que o bicho é idiopático, você tem que descartar causas extracranianas, fazer ultrassom, raio-x, coisa de sangue, não tem nada fora da cabeça que justifique essa convulsão. E fazer, idealmente, ressonância ilíquor para ter certeza que não tem nada dentro da cabeça que justifique essa convulsão. Esses pacientes costumam ter a primeira crise convulsiva quando cães até 5 anos de idade, quando gatos até 7 anos. Eu tenho um gatinho que eu estou tratando agora, ele teve a primeira crise com 8 anos de idade. Ele não tem causa extracraniana para convulsão, não é uma crise reativa, e a ressonância e o líquor deles são normais. Dito isso, há uma forte suspeita de que ele seja um epilético idiopático. A idade não é a mais frequente, ele tem 8 anos, mas olha só, quando a crise é depois dos 7 anos, as estruturais são mais frequentes que as idiopáticas. Mas não quer dizer que a idiopática não possa acontecer, né? Então, isso que diz aqui, se a crise é antes de 1 aninho de idade, a crise convulsiva, cara, pensa em intoxicação, pensa em inflamação, pensa em trauma. Poucos pacientes que são epiléticos idiopáticos começam a convulsionar antes do 1 ano. E se ela acontece depois do 7, pensa de novo em inflamação, infecção, neoplasia, acidente vascular, trauma, porque a minoria dos epiléticos primários idiopáticos que começa a convulsionar depois do 7 também, tá? Só que tem um detalhe. O epilético idiopático não pode ter alteração no exame neurológico. O exame neurológico dele tem que ser normal. Isso é muito importante, porque se você pega um paciente convulsionando, ele tem 3 aninhos, e você vira a patinha dele, ele deixa a patinha para trás. Você ameaça o olhinho dele, ele não pisca. Você cutuca o narizinho dele aqui, ele não sente. Isso é muita alteração de exame neurológico. Então, a chance dele ser um epilético idiopático vai diminuindo. Quando que você pode ver alterações no exame neurológico no epilético idiopático? Só se ele acabou de convulsionar. Aí, ó, 48 horas antes ele convulsionou. Então, aquelas alterações podem ser por edema que a convulsão causa dentro do encéfalo. Alguns pacientes, o edema demora 10 dias para sumir. Então, são epiléticos idiopáticos que ficam com o exame neurológico alterado de forma cada vez mais leve ao longo de 10 dias depois da convulsão. Mas, por conceito, o epilético idiopático tem que ter um exame neurológico normal entre os episódios convulsivos. Ele não pode ter outras manifestações clínicas neurológicas, tá? Muito bem. Então, o que a gente pode... O bicho convulsionou uma vez na vida. Ele é um epilético? Não. Para o paciente começar a ser classificado como epilético, primeiro eu vou descartar as crises reativas, né? Não é nada fora da cabeça, não é nenhuma lesão dentro da cabeça. Ele convulsionou uma vez na vida. Qualquer organismo pode convulsionar uma vez na vida. Mas se o paciente teve 2 crises com intervalo maior do que 24 horas, uma hoje, quarta-feira, e outra terça-feira da semana que vem, ele já é elegível para ser um paciente com epilepsia idiopática. E como é que eu fecho esse diagnóstico? Descarta tudo que está fora da cabeça de alteração, olha para dentro da cabeça com ressonância e líquor, são os exames de eleição, e vê se o exame neurológico dele fica normal entre as crises. É normal as crises serem mais frequentes durante o sono, é assim que a doença se manifesta. Uma crise convulsiva, você pode chamar, você pode mostrar um pedaço de carne, enfim, você não consegue interromper uma crise convulsiva, essa é uma característica da convulsão. Pode ser focal generalizada, a gente já falou sobre isso. Pode ter alterações um pouquinho antes, o paciente que é o pródromo, o paciente pode ficar agitado, pode ficar com medo, pode ficar esquisito antes da crise e pode ficar esquisito por horas depois da crise. Enquanto há edema intracraniano, pode haver
essa esquisitice, essa alteração de comportamento, que não pode nunca passar de 10 dias e tem que, no máximo, passar a parte principal em 48 horas. E o exame neurológico tem que ser normal entre as convulsões. Então, essas são características da epilepsia idiopática, da epilepsia primária. Aqui, o cérebro tem uma disfunção, ele não tem uma lesão visível, uma inflamação, nada disso. Então, olha só, causas de convulsão. Tudo isso aqui é causa de convulsão. Só que as metabólicas levam a crises reativas. As que acontecem dentro da cabeça levam a crises epiléticas. E só é uma crise epilética idiopática se eu não tenho nenhum machucado, nenhuma lesão dentro da cabeça, ok? Aqui também, causas de crises reativas e crises epiléticas. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um trauma crânioencefálico, esse paciente que sofreu trauma, ele tem uma crise epilética estrutural. Ele bateu a cabeça, fez uma lesão na cabeça, no encéfalo e passou a convulsionar. Mas, se eu tenho um paciente que convulsiona porque ele está intoxicado por chumbo, isso é uma crise reativa. Se eu lidar com a intoxicação, possivelmente ele vai parar de convulsionar. Ok? Bom, e quando é que eu uso anticonvulsivante? O paciente convulsiona uma vez, eu dou anticonvulsivante para ele? Não é assim. Se o paciente convulsiona uma vez, você tem que começar a investigar os motivos pelos quais ele convulsionou. Então, a abordagem vai ser sempre essa. Vocês vão fazer exames de fora da cabeça para dentro da cabeça. Hemograma renal, hepático, triglicérides, colesterol, eletrólitos, descartando todas as causas extracranianas de convulsão. Eletro, eco, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, tudo. Gente, não tem nada fora da cabeça que justifique. Não tem um tumor abdominal que possa estar soltando uns pedacinhos e causando acidente vascular. Tem um coração bom, não é um coração que não consegue bombear esse sangue, pode estar causando isquemia encefálica, não é isso. Tem o número normal de plaquetas, então ele não está, as plaquetas não estão nem obstruindo esses vasos e nem fazendo esses vasos sangrarem, porque são poucas, enfim. Descartei todas as causas extracranianas. Chequei o manejo do bicho, ele é vacinado, ele não tem acesso à rua, ele não está intoxicado, nada. Beleza. Convulsionou uma vez só. No melhor dos mundos, faço ressonância e líquor, infelizmente não é assim, a gente sabe, né? Não tem lesão nenhuma. Eu vou aguardar. Se ele convulsionar de novo, em menos de 6 meses, for um paciente, um cão até 5 anos, um gato até 7, eu tenho que entrar com fenobarbital. Por quê? Porque a gente já sabe que quando as convulsões são mais frequentes do que a cada 6 meses, a convulsão causa um dano para esse cérebro que é maior do que o dano que o medicamento causa. Porque todo anticonvulsivante causa algum dano no organismo. A questão é pôr na balança. O que é pior? Convulsionar ou tomar anticonvulsivante? Se estiver convulsionando com intervalo menor do que 6 meses, é melhor tomar anticonvulsivante. É essa a conclusão da história. Que outros casos eu tenho que dar anticonvulsivante? Você tem que dar anticonvulsivante se o paciente teve cluster ou status epiléticos. Ah, mas o que é isso, Sil? Status é isso, uma crise que durou mais de 5 minutos ou que até não durou mais, mas o paciente teve a crise, não recuperou a consciência e teve outra crise. Então, ele ficou um tempo longo sem retomar a consciência. Nessas duas situações, mesmo que seja a primeira crise da vida do paciente, ele é elegível para anticonvulsivante. Quem mais tem que tomar anticonvulsivante? O paciente que você fez uma ressonância, por exemplo, e achou uma inflamação, uma infecção, uma neoplasia. Esse paciente tem doença estrutural dentro da cabeça. Ele tem que tomar anticonvulsivante porque a doença está ativa ali e vai ficar causando convulsão. Quem mais tem que tomar anticonvulsivante? Mesmo que o paciente convulsione com intervalos maiores do que 6 meses, mas depois da convulsão, no pós-ictus, ele fique, por exemplo, 48 horas cego, ou no pós-ictus ele avance de um jeito que ele machuque as pessoas da família. Então, quando a gente tem um pós-ictus muito grave, o paciente também tem que ser medicado. E, por fim, vamos imaginar o cachorro assim, ó. O cachorro convulsionou em janeiro do ano 2000. E depois ele convulsionou de novo em setembro do ano 2000. Não, mais de 6 meses de intervalo, ele não tem que tomar anticonvulsivante.
E aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele convulsionou em abril, 7 meses. E aí, do próximo, ele convulsionou com 6 meses. Você tem que tratar. Por mais que não tenha caído de 6 meses, ele está convulsionando com cada vez mais frequência. E se você não tratar, esse intervalo vai reduzir até chegar todo dia, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Uma piora em frequência, em duração ou gravidade da crise, acompanhando 3 episódios, mesmo que fique ainda acima de 6 meses, tá? Aqui estão alguns conceitos de cluster, status, pródromo, ictus e pós-ictus para vocês terem. Bom, então, agora esse é o cenário. Vamos considerar um paciente que chegou convulsionando para vocês, tá? Ele chegou em crise convulsiva. Vocês não sabem se aquela crise é reativa, se é alguma coisa fora da cabeça ou é dentro da cabeça. Vocês não sabem, vocês nunca viram o paciente. Ele chegou convulsionando. O que vocês têm que fazer? Bom, a primeira coisa, vocês têm que manter vivo, né, gente? Então, vocês têm que rapidamente ver se o paciente consegue respirar, fazer o ABC do trauma. Então, ele tem via aérea livre, ele respira ainda, ele circula, ele tem pressão, palpa, né? Palpa qualquer coisa, femoral, palpa jugular, na altura da jugular, porque a gente não palpa a jugular, para ver se tem pulso. Põe uma lâmina, o dedo na frente do nariz do bicho, ele ainda respira pela boca, pelo nariz, ele inala e exala, ou eu tenho que entubar. Qual é essa situação? Tem que manter vivo, tá? Primeiro objetivo. Segundo objetivo, fazer parar de convulsionar. Terceiro objetivo, evitar que volte a convulsionar. Quarto objetivo, responder por que convulsionou. Então, a gente primeiro vai tratar de parar aquele episódio. E depois, a gente tem que pensar em fazer com que aquela crise não deixe muito vestígio, tá? Percebam que os pacientes que chegam em emergência nos hospitais, de 0,5% a 3% chegam convulsionando. Mas o fato de ser a primeira crise não torna a coisa menos grave, ó. 58% chegam status aos hospitais, convulsionando há mais de 5 minutos, é a primeira crise, tá? E esses vão ter que ser tratados. Bom, então vocês já viram que respira, que circula, que é isso aqui, ó. Isso aqui é só uma colinha, não é exatamente o manejo da convulsão propriamente dita, mas o que vocês têm que fazer? Então, tem que ter via aérea patente, tem que colocar no oxigênio, mesmo que seja uma máscara, o bicho está ali convulsionando para oferecer um pouco de oxigênio, não dá tempo de passar sonda nasal, nem se deve passar sonda nasal, porque a pressão intracraniana aumenta na convulsão. Às vezes a gente tem que entubar, então tem que pôr uma saturação em algum lugar, na orelha, no prepúcio, se for macho, enfim. Já tem que fazer acesso venoso, tem que coletar sangue desse acesso venoso para fazer uma hemogasometria, tem que descer um soro ali o mais rápido possível para manter a pressão arterial sistêmica média adequada, tem que aferir temperatura, tudo isso alguém vai estar fazendo enquanto o outro está tratando de medicar. Tudo isso serve, gente, para impedir ou reduzir hipóxia, hipotensão e hipertermia, porque eles vão lesionar ainda mais esse encéfalo que já está sofrendo com a convulsão. Então, esse é o primeiro passo, manter vivo. Isso é muito mais de uma aula de emergência do que uma aula de como manejar uma convulsão. E aí, eu vou tentar mostrar para vocês, com base nesse paper, que é um paper de 2017, mas que eu gosto bastante, o passo a passo para manejar essa convulsão. O que vocês têm que fazer, tá? É isso aqui, a gente só vai fazer passo a passo. Então, vamos lá. Só para vocês saberem onde vocês vão chegar. Acompanhem aqui comigo. Não tentem anotar. Eu vou mandar para a Vanessa isso aqui. Não tentem anotar. Acompanhem na tela comigo. Vocês não vão conseguir anotar tudo. Precisam entender o que eu vou dizer. O paciente chega convulsionando. O que eu faço? Benzodiazepínico. Diazepam ou midazolam. Em que dose? Nessas doses que estão descritas aqui. Diazepam, midazolam. Já vou falar do lorazepam. Posso fazer intravenoso, posso fazer intranasal, o midazolam eu posso fazer intramuscular e o diazepam eu posso fazer por via retal. Cuidado, não posso fazer diazepam intramuscular, nem midazolam por via intrarretal. Aqui tem umas diquinhas para vocês, que é isso, ó. Não se faz diazepam intramuscular porque o veículo é o propileno glicol e causa flebite. O propileno glicol causa hipotensão se você fizer IV rápido. O que eu estou dizendo aqui? Você não pode fazer o diazepam muito ligeiro.
Você faz o primeiro na convulsão, mas você não pode ficar fazendo muito ligeiro. Não se faz midazolam por via retal, mas se pode fazer oral. Se você não consegue pegar a veia, não consegue nada. Não adianta fazer intrarretal porque não tem absorção. O midazolam é mais seguro que o diazepam, mas no Brasil também mais caro, fora do Brasil mais barato. Em humanos, o midazolam é muito mais potente que o diazepam, tá? A gente tem muito hábito de usar o diazepam, mas o midazolam é uma droga igualmente eficaz e bastante segura. O que é a manobra vagal? Apertar o olho. Por que a gente faz manobra vagal? Porque a convulsão é um estado excitatório. Quando eu faço uma manobra vagal, eu libero neurotransmissores inibitórios. Eu estou tentando ajudar o paciente a parar de convulsionar, tá? Se esse paciente, qual é a única pergunta que você vai fazer para o tutor antes de medicar? Ele já convulsiona? Ele toma fenobarbital? Toma. Se o cara falar, toma, você não pode começar com a dose mais baixa, 0,5 de diazepam ou 0,1 de midazolam. Você já tem que começar com uma dose maior, porque ele vai ser mais resistente à droga, tá? O lorazepam não é uma opção, porque a gente não tem injetável no Brasil. Se tivesse injetável, é um fármaco até que dura mais. Beleza. Vocês conseguiram pegar a veia, fizeram diazepam, midazolam. E agora? Agora é assim, ó, o bicho parou de convulsionar ou a convulsão continuou? Então, vamos seguir o nosso algoritmo. Se ele parou de convulsionar, vocês fizeram benzodiazepínico e ele parou de convulsionar. Vocês vão fazer fenobarbital ou levetiracetam. O fenobarbital, vocês vão dar, se ele já toma fenobarbital, vocês vão dar pelo menos a dose em miligrama por quilo que ele já toma. Se ele não toma, se ele é virgem para fenobarbital, vocês vão dar de 2 a 6 miligramas por quilo. Pode ser IV, pode ser intramuscular. O levetiracetam, no Brasil, gente, a gente não tem IV intramuscular ou subcutâneo, a gente não tem líquido. Então, se você não faz muito sentido, se o paciente não está deglutindo, você dá levetiracetam, tá? Então, esse quadradinho para a gente, porque a gente não tem o leve injetável, a gente acaba ficando restrito ao fenobarbital. É o que está escrito aqui. A gente não tem levetiracetam injetável do Brasil. A gente pode fazer oral ou via retal, mas na emergência não é uma via que a gente gosta de usar, porque a absorção é demorada. Por que o levetiracetam e o fenobarbital devem ser usados? Porque a gente está tentando potencializar os benzodiazepínicos. E é isso que eu expliquei aqui para vocês com um exemplo, ó. O fenobarbital, que é o PB, deixa os canais de cloro mais tempo abertos e diminui a temperatura corporal. Aumento de temperatura é um risco na convulsão. Está se batendo, a temperatura sobe, tá? E quando eu deixo o canal de cloro mais tempo aberto, na convulsão, o neurônio, ele está muito positivo. Se eu jogo cloro para dentro, eu vou diminuindo essa voltagem neuronal, que é o que eu quero. Por isso que eu uso esses fármacos, tá? Então, por caminhos diversos, o fenobarbital e o levetiracetam, no fundo, ambos estão tentando potencializar a ação dos benzodiazepínicos. Cuidado que o fenobarbital cause hipotensão, diminui a pressão arterial média e causa depressão respiratória. Então, se a opção for fazer intravenoso, por exemplo, tem que fazer devagar. E os pacientes que nunca tomaram fenobarbital? Eu sempre ouço falar que eu posso fazer um loading, nesses que são virgens de fenobarbital. Você pode fazer um loading. Então, você pega uma dose de 16 a 20 miligramas por quilo e divide isso. Então, quer ver? Vamos dar um exemplo. Faz de conta que o cachorro tem 10 quilos. E você vai fazer 16 miligramas por quilo. Você vai fazer 160 miligramas de fenobarbital. E você divide em 4 doses de... Então, 160 por 4 vai dar 40. 4 doses de 40 miligramas totais, né? E dá uma dose a cada 30 minutos. Qual que é a intenção disso? A intenção é que o nível no sangue de fenobarbital suba logo. E isso me ajude a diminuir novas convulsões, tá? Que eu chegue mais rápido na concentração terapêutica desejada. Mas quanto que eu vou usar de miligramas por quilo? Você faz uma continha, o peso vezes 0,8 e que concentração você quer chegar de fenobarbital? Em geral, a gente quer chegar em 20.
Então, você faz uma conta aqui, ó. Vamos pegar. Deixa eu pegar meu celular. Celular este que não para de chegar a mensagem. Ó, 10 quilos, nosso exemplo. 10 quilos vezes 0,8 vezes 20, que é o que eu quero. 160. Então, eu tenho que fazer um load de 160. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Tá? É essa conta. Quanto eu vou fazer e quanto eu vou dividir em 4 vezes? 160 dividido por 4, 4 vezes de 40, para fazer esse loading, essa elevação rápida da concentração sérica de fenobarbital. Muito bem, mas esse é o paciente que parou de convulsionar. E o que não parou? O que você fez o benzodiazepínico, ele não parou de convulsionar, você vai fazer mais 2 ou 3 bolos na veia de benzodiazepínico, tá? Com que intervalo entre eles? De 3 minutos, que é o tempo que o fármaco, por via intravenosa, demora para agir. Fiz o primeiro, esperei uns 3 minutinhos ali, o bicho está convulsionando de novo. Segundo, terceiro, até o quarto. Cara, ele não parou de convulsionar, você tem que outro passo, infusão contínua de diazepam. Você pode colocar de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo-hora. Eu confesso que eu não paro no 0,5, está escrito aqui. Eu já volto para as minhas observações. Eu vou até o 2 miligramas por quilo-hora. E ao mesmo tempo que você faz isso, você vai fazer o fenobarbital, que você faria sozinho se ele tivesse parado de convulsionar, tá? Algumas observações. Então, o intervalo entre os bolos de diazepam é de 3 minutos. Tem um limite do quanto você pode fazer, você não pode fazer o quarto, quinto, sexto, porque senão você vai só causar depressão respiratória, você não vai ter mais o benefício do fármaco. Eu chego a 2 miligramas por quilo-hora na infusão de diazepam. Esse paper fala até meio, mas eu começo com meio, eu não vejo muita resposta abaixo disso. Cuidado na hora de diluir o diazepam para colocar em infusão contínua, tem que ter bomba, não pode fazer de outro jeito, no soro pingando, e tem que diluir ou no glicosado ou na fisiológica, não pode ser no ringer, porque o diazepam cristaliza com o ringer. O diazepam é um fármaco sensível à luz, ele é fotossensível, então ele tem que estar no equipo laranja, tá? E se você colocar, misturar no soro, você tem que encapar o soro, porque senão o diazepam vai ser neutralizado. Antes de colocar na veia do bicho, você tem que desprezar um pouquinho da mistura do soro com diazepam, porque ele vai fazer uma capinha por dentro do equipo. Ele vai adsorver, colar no equipo. Então, se você não fizer isso antes, durante toda essa passagem inicial, o bicho não vai estar recebendo diazepam, tá? Que é o que está escrito aqui, é sensível à luz e adsorve no plástico. O midazolam, se vocês resolverem fazer infusão contínua, não com diazepam, mas com midazolam, a dose está aqui. Muito bem. Fiz a primeira dose, fiz 3, 4 doses de bolos, não parou de convulsionar, pus na infusão contínua, e agora? Vamos lá. Pôs na infusão contínua, fez o fenobarbital. E aí? O paciente parou de convulsionar e não convulsionou mais nas próximas 4 horas? Se sim, você vai para a terapia de manutenção. Vai ver como ele pode, se ele vai ficar em observação por 24 horas, se tiver internação. Aí sim, você vai começar a pesquisar o porquê que ele convulsionou, aí você vai dar outro passo. Não, ele segue convulsionando. Se ele segue convulsionando, você vai iniciar a sua pesquisa também da causa disso. Espera um pouquinho que eu falei errado, tá, gente? Aqui o não ele não convulsionou, mas, e aí sim, você vai investigar, que foi o que eu falei, eu só apontei errado para vocês. Você vai começar a investigar a causa de convulsão e vai entrar com a terapia de manutenção. Qual é a terapia de manutenção? O remédio que vai para casa. Qual é o remédio que a gente deve receitar como primeira opção? Fenobarbital. Então, a dose de 2 a 3 miligramas por quilo é a dose inicial a cada 12 horas. Ah, mas quando que eu tenho que subir a dose de fenobarbital? Depois de 15 dias, você tem que fazer a dosagem sérica terapêutica para ver se quanto você está dando para aquele bicho é suficiente para ficar no sangue na dosagem adequada. Se tiver entre 20 e 35 microgramas por mililitro, que é essa faixa de concentração terapêutica do fenobarbital, ótimo. Se não tiver, você tem que aumentar a dose em 25%. Mas esse paciente, ele já está em casa, está tomando feno por boca e você está investigando a causa de convulsão.
Tem pessoas, tem alguns lugares do mundo que já têm usado o levetiracetam como primeira opção para as convulsões. Se o paciente tem muito problema hepático, como o fenobarbital faz passagem hepática, mas na grande maioria dos casos, o fenobarbital é a primeira droga, né? A droga de eleição. Muito bem. Tem algumas coisas que são importantes. Se o paciente é um paciente que já toma fenobarbital, quando teve essa crise que levou ao hospital, você tem que propor que já seja feita uma dosagem sérica de fenobarbital ali, cujo sangue deve ser coletado antes de você ficar dando fenobarbital no hospital. Senão, essa dosagem sérica vai ser distorcida, tá? Se esse paciente que já tomava fenobarbital e entrou em status, chegou convulsionando ao seu consultório, está numa dosagem sérica terapêutica, gente, que é o que está escrito aqui, tem que iniciar um segundo anticonvulsivante, porque o feno está na dose adequada e não está resolvendo o problema, tá? E se eu coloquei o bicho na infusão contínua? Quando que eu vou parar essa infusão contínua de diazepam? Desse jeito aqui. Você vai reduzir, você colocou na infusão contínua, você vai deixar 6 horas. Depois de 6 horas, faz de conta que estava 1 miligrama por quilo-hora. Você vai reduzir em 50% para meio miligrama por quilo-hora e vai deixar mais 6 horas. Primeiro bloco de 6 horas, segundo bloco de 6 horas. É o que está escrito aqui, ó. Redução de 50% a cada 6 horas, pelo menos 2 vezes. Então, estava em 1 miligrama por quilo-hora. Reduzi para meio miligrama por quilo-hora, deixei mais 6 horas. Reduzi para 0,25, deixo um pouquinho, não convulsionou, posso suspender. Tá? A infusão contínua de diazepam ou de midazolam. É que midazolam é daí em outra dose. Muito bem, mas isso se o bicho parou de convulsionar. E se ele continuou tendo convulsão no intervalo de 1 a 4 horas? Que é esse cara aqui, ó, esse IES aqui. Bom, se ele continuou a ter convulsão, depende do caminho que você fez, né? Imagina que ele era que você fez um bolo só, você fez o fenobarbital, porque tinha parado, ele voltou a convulsionar. Aí esse você vai entrar com a infusão. Mas não, você fez um bolos, não adiantou, você fez 2, 3, 4 bolos, colocou na infusão contínua, fez o fenobarbital e ele voltou a convulsionar. Esse vai te dar mais trabalho. O que você vai fazer com esse cara aqui se você já fez tudo isso? Você vai tentar repetir o passo 4. Então, vou lá, acompanha aqui comigo. Fiz a primeira dose de diazepam, não parou. Fiz a segunda, a terceira, até a quarta, não parou. Pus na infusão contínua e fiz o fenobarbital intramuscular. Eu prefiro intramuscular, não gosto de feno intravenoso, causa hipotensão, enfim. Não parou. 1 hora depois ele voltou a convulsionar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais fenobarbital intramuscular. E é isso que está escrito aqui. Se ele não parar de convulsionar, você vai fazer o feno a cada 20 a 30 minutos até somar 20 miligramas por quilo naquele dia. Percebam que a dose, ó, é de 2 a 6. Então, você vai fazer isso algumas vezes até somar 24, né? 20. Por que eu espero 30 minutos? Porque é o tempo do efeito do feno. Ah, mas por que eu só espero 3 minutos no diazepam? Porque é o tempo para o diazepam fazer efeito. Eles são drogas com tempo de ação diferentes. E se esse bicho não parar de convulsionar? Então, vamos dar um exemplo. Eu fiz a primeira dose de fenobarbital, fiz 4 miligramas por quilo, porque ele já toma 4 miligramas por quilo em casa. 1 hora depois ele convulsionou, eu fiz mais 4 miligramas por quilo, e mais 4, e mais 4. Cara, eu fiz isso já quase 24 miligramas por quilo. Fiz 6 vezes, já está nos 24 miligramas por quilo. Qual é a minha próxima opção, se ele não parar de convulsionar? É isso aqui. Se ele não parar de convulsionar, então, ó, a primeira opção, a convulsão parou, você vai investigar a causa e fazer terapia para casa. Não parou, você vai ter que colocar ele no propofol. Não tem mais jeito. Ou no propofol, ou na ketamina. A gente não tem fosfenitoína no Brasil para fazer desse jeito aqui. Então, você faz um propofol, bolos, e coloca ele na infusão contínua de propofol. Pode fazer a mesma coisa com a ketamina, tá? O bolos e a infusão contínua de propofol, ou o bolos e a infusão contínua de ketamina. Não é é ou. Risco, depressão respiratória. Isso aqui já tem que estar em ambiente de hospital bem monitorado. Esse bicho é um bicho que tem um prognóstico ruim, ele está convulsionando demais. Ah, Sil, você acabou de dizer que
Sem diagnóstico não tem prognóstico, mas a manifestação clínica está causando lesões e está piorando o prognóstico, tá? Bom, quando isso está acontecendo, eu tenho um bicho refratário nessa intensidade que não está respondendo a nada, nem ao benzodiazepínico, nem ao fenobarbital, nem às sucessivas doses de fenobarbital, eu tenho que pensar que ou eu tenho uma lesão dentro da cabeça, ou eu tenho algo sistêmico muito grave, ou é uma crise reativa muito grave, ou é uma lesão dentro da cabeça muito grave, tá? Não é diagnóstico isso, mas a suspeita tem que apontar para isso. Se você colocar no Propofol, você tem que deixar no Propofol pelo menos 6 horas. Você não pode tirar de 6 horas. E você não pode esquecer que talvez você tenha que entubar, porque ele vai ter depressão respiratória e vai ter depressão biocárdica. E se ele não parar de convulsionar, você vai ter que entubar e pôr no isoflurano. Mas aí já é aquela conversa do doutor dizendo, olha, não sei se a gente vai conseguir, tá? É assim que a gente atende uma convulsão na emergência. Algumas coisas que são importantes. Olha só, acompanhe aqui comigo que fica mais fácil. O bicho teve uma convulsão menos de 5 minutos, mas chegou convulsionando, uma convulsão mais rápida, mas acabou de ter a convulsão, já teve outra há um mês. Esse bicho, você vai fazer o benzodiazepínico e possivelmente ele vai responder da sua primeira dose de diazepam, tá? Muito bem. Aí tem outro bicho que já chegou convulsionando há mais de 5 minutos, menos de 30 minutos, mas mais de 5. Esse bicho, você vai fazer o benzodiazepínico, pode ser que ele responda, é o possivelmente responsivo, mas talvez você tenha que fazer uma segunda droga, que é um fenobarbital, por exemplo, para ver se controla mesmo essa convulsão. O bicho chegou convulsionando, ele já está convulsionando há mais de 30 minutos, ou ele teve convulsões seguidas que já somam 30 minutos. Esse bicho dificilmente vai ceder só ao seu benzodiazepínico. Você já tem que ficar esperto que você vai ter que fazer fenobarbital e possivelmente você vai ter que ir ou com uma infusão contínua até para o Propofol. E se o bicho está convulsionando sem parar nas últimas 24 horas? Gente, possivelmente ele não vai responder a nada. E aí a gente tem que pensar em outras formas de fazer, porque ele não vai responder nem ao seu benzodiazepínico, nem ao seu fenobarbital e nem aos anestésicos, Propofol, ketamina, enfim. E aí? Aí eu trouxe esse paper aqui para vocês de 2021, que é o seguinte, o que eu faço se o bicho não está respondendo ao meu benzodiazepínico, que em geral eu estou dando intravenoso, porque é assim, em geral a gente dá intravenoso. Só para abrir um pouquinho a cabeça de vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando eu injeto o fármaco, então tem muitas formas, né? Quando eu injeto o fármaco na veia, ele cai no sangue para chegar no encéfalo, mais precisamente no cérebro, porque a gente está falando de convulsão, que é o meu órgão-alvo. Quando eu injeto intramuscular, ele faz o mesmo trajeto. Ele cai no sangue para chegar no cérebro. Quando eu injeto intrarretal, uma parte vai para o sangue, porque absorve direto para o sangue, a outra parte ainda fica circulando um pouquinho no intestino, vai para o fígado para chegar no sangue, para só depois ir para o cérebro. Mesmo caminho do oral. Muito bem. Se eu jogo um remédio na boca, ele vai cair no sangue para depois chegar na barreira. E se eu jogo o remédio dentro do nariz? Se eu jogo o remédio dentro do nariz, uma parte vai cair no sangue, mas uma outra parte vai direto para o cérebro. É isso que esse paper tenta mostrar. Quando você está diante de um bicho que não está respondendo a nada, pensa noutra rota do mesmo remédio. E quem que eu podia mesmo jogar no nariz? Aqui, ó. Midazolam, intranasal, diazepam. Então eu posso, e foi isso que eles fizeram aqui, eu posso jogar o fármaco intranasal para ver se esses bichos param de convulsionar quando eles estão muito refratários. É o mesmo fármaco por outra rota. Eu estou tentando fazer com que ele não tenha mediação pelo sangue. É só para... Isso aqui não faz milagre, gente, mas é para abrir um pouquinho a cabecinha da gente, tá? Que é o que eles estão dizendo aqui. Olha só, a conclusão deles. Se eu estou diante de um bicho
Cara, que eu já fiz diazepam 3 vezes, está na infusão, já fiz fenobarbital, eu pus o propofol, não estou conseguindo. Eu posso ter muitos problemas para essa resistência. Primeiro problema, eu não tenho receptor. Se eu não tenho receptor para o meu benzodiazepínico, eu vou tentar fenobarbital, vou tentar propofol, vou tentar isoflorano, porque vão usar outros receptores. É um tipo de problema. O problema é que eu tenho muito receptor NMDA. Putz, se eu tenho muito receptor NMDA, não adianta eu ficar apostando em fármacos que não vão no NMDA, eu tenho que neutralizar esse receptor, porque ele atrapalha o meu controle convulsivo. Então talvez a ketamina seja uma opção. Por isso que o combo de drogas, você tem muitas opções. Cara, eu tentei o propofol, não está dando certo. Será que ele tem muito NMDA? Eu vou tentar a ketamina. Nada está dando certo. Será que eu estou com um problema no transporte da droga para dentro da cabeça? Será que eu não tenho que tentar uma rota que vá direto para dentro da cabeça, que é o caso da intranasal? Então, isso é para vocês pensarem de forma ampla. Eu tenho que trocar drogas, às vezes, porque eu não tenho receptor, porque eu tenho receptor demais, porque a rota está ruim. Vocês têm que pensar nisso, tá? No refratário, claro. A rota, o manejo inicial é diazepam, midazolam, feno. Estou falando dos refratários. Então, aqui é isso, ó. Chegou convulsionando, ou está convulsionando. Chegou no hospital, eu tenho acesso venoso? Eu não tenho acesso venoso? Bom, eu tenho acesso venoso. Eu posso fazer um midazolam intranasal ou um midazolam diazepam intravenoso. Eu não tenho acesso venoso ainda. Faz um midazolam intranasal. E depois, faz um midazolam, eles usam muito midazolam fora do Brasil, tá? Faz um midazolam intramuscular, faz um diazepam intrarretal, se você não consegue pegar acesso, né? Imagina um bicho, sei lá, que está desidratado, muito pequeno. E se ele está em casa, isso é importante, se ele está em casa convulsionando, será que eu não devo ensinar esse tutor a fazer o midazolam intranasal? O midazolam intranasal ele é muito mais eficiente do que diazepam intranasal, tá? Será que eu não devo fazer um diazepam intrarretal em casa? Será que eu não devo jogar um diazepam, um midazolam na boca desse paciente para que ele chegue ao hospital um pouco mais estável? Então, a ideia é essa, é abrir o leque para vocês pensarem um pouquinho fora da caixinha, sabe? De ficar só no, eu fiz diazepam na veia, fiz feno intramuscular e agora eu faço o quê? Faz isso aí tudo. E aí, finalmente, quando o bicho para de convulsionar, eu vou perguntar para o tutor algumas coisas, que assim, ele começou a convulsionar que horas, já tinha convulsionado antes, já tinha feito status epiléticos ou cluster, tem algum problema de saúde, alguma mudança de comportamento, estou tentando saber se tem lesão dentro da cabeça. Já tomava o anticonvulsivante? A única pergunta que eu fiz lá atrás. Quanto tempo ele toma? Fez alguma dosagem sérica na vida? O senhor tem um resultado? Ele viajou, pode ter se intoxicado, caiu de algum lugar, comeu nas últimas horas, o senhor sabe o que comeu? Enfim, aí eu vou começar a minha investigação, tá? Eu não vou fazer nenhum exame enquanto esse vucu-vucu tá rolando? Vai, mas uma pessoa tenta fazer a convulsão parar e outra pessoa vai manter sinais vitais e coletar exame. Eu trabalho sozinho. Você vai ter que se desdobrar, então. E esses são os exames que a gente deve fazer e essas são as coisas que a gente deve procurar, tá? Eu sei que vocês são graduandos, então eu não vou ficar despejando isso, eu vou mandar esse material para que vocês possam ler. É melhor do que eu falar só uma vez para vocês. Posso fazer manitol na emergência? Pode fazer manitol. Uma dose de manitol não vai matar o seu paciente. Esse paciente só precisa estar normovolêmico e normotenso. Tem que medir a pressão e ver se ele não está muito desidratado antes de fazer manitol. Porque se ele estiver muito desidratado, você vai desidratá-lo ainda mais. E se ele estiver hipotenso, você vai derrubar ainda mais essa pressão, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Posso fazer um corticoide se eu não sei o motivo pelo qual ele convulsiona? Uma dose de dexametasona também não vai matar o seu paciente, embora possa não ajudar em muitos casos. Você pode fazer, é difícil as pessoas não fazerem, as pessoas não resistem ao corticoide na emergência, mas você não pode repetir. Seria pelo menos importante você fazer uma glicemia antes de injetar um corticoide, tá? Mas não vai alterar o líquor? Com uma dose, não. Com uma dose, não. Mas você não pode repetir.
porque você pode estar diante, por exemplo, de uma crise reativa a uma hiperlipidemia, a uma trombocitose, e aí esse corticoide não é bem-vindo. Você pode ter uma infecção intracraniana, e aí só o corticoide não é bem-vindo. Você precisa tratar com antimicrobiano, antifúngico, seja lá o que for, tá? Outros exames que são super importantes, mas que a gente acaba não fazendo na emergência, se eu estou desconfiada de alteração hepática, se eu estou desconfiada de intoxicação, o líquor, se houve o líquor e o líquor sempre atomo se houve trauma, atomo do crânio, ou se eu quero pesquisar uma anel ou um shunt, um atomo de abdômen. A ressonância para todas as outras doenças intracranianas que não sejam trauma, a ressonância é o de eleição. Fazer dosagem sérica de anticonvulsivante, dosar hormônios tireoidianos para baixo ou para cima, se for cão ou gato. Tudo isso é a minha investigação das causas da convulsão e como eu manejo lesões que possam ter decorrido dessa crise convulsiva. É isso, gente. Esse é o meu telefone, o meu e-mail, o meu Instagram, como vocês conseguem falar comigo por todos esses lugares. Vou fechar a apresentação para que vocês possam fazer perguntas. Foi muito bom, nossa, doutora Silvia. Eu, particularmente, amei a palestra. Vocês entenderam o que eu falei? É muita coisa, gente. Em 50 minutos, vocês não fazem isso comigo nunca mais, hein? Mas é um tema que, quem sabe, volta outra vez para dar continuidade com esse tema. Eu vou mandar, Vanessa, para você, porque eu sei que alguns podem ter fotografado a tela, enfim, mas eu vou mandar, tá? Eu vou mandar no seu zap, já vou fazer um PDF e vou mandar no seu zap. Eu mando para o pessoal, temos um grupo de estudo, um grupo no WhatsApp, eu mando lá no grupo que o pessoal, quem tiver interesse, né, estuda mais. Sim, pessoal, sim. Quem tiver dúvida, pode colocar no chat, que a doutora Silvia vai estar respondendo. Dúvida, gente? Bora, tenham vergonha não. Aproveita a oportunidade, viu? Tenham vergonha não. Não tem pergunta boba. Não? Estão com sono que nem eu? Ó, Jéssica fez uma pergunta. Então, não, Jéssica, o problema do leve é assim, o leve tiracetam, ele funciona, por isso que a gente chama de efeito lua de mel, que tudo é ótimo os 30 primeiros dias, né? Como casamento. E depois, não necessariamente, ele consegue ter esse controle convulsivo tão bom. Mas tem algumas situações, por exemplo, nos hepatopatas, ele tem sido de eleição, porque o feno faz uma sobrecarga hepática. Tem alguns tipos de convulsão que a gente já sabe que ele funciona melhor que o fenobarbital. Vou dar um exemplo. Convulsões audiogênicas em gatos. Gatos que convulsionam com barulhos repetitivos. Por exemplo, ó. Tem gato que convulsiona. Se você fizer assim, se você chacoalhar um molho de chave, o gatilho do gato para convulsão é o barulho. Nesses casos, tem estudo já, o levetiracetam controlou melhor as crises, mesmo com os barulhos repetitivos, o gatilho já não era mais tão eficiente do que o fenobarbital, tá? Então, são casos, só que daí precisa de estudo caso a caso, né? Aqueles gatilhos que eu mostrei para vocês lá do Japão, eles não estão tratando com fenobarbital, eles estão tratando com zonisamida, outro fármaco, né? A gente nem tem do Brasil, tem do Uruguai. Então, depende de cada caso e o estudo precisa ser bem sério, bem regradinho. Mas não mudou muita coisa em relação ao efeito lua de mel, não. Na verdade, Carlos, a pergunta é como a gente pode intervir, se a gente apoia a cabeça quando o animal está convulsionando ou não. O que eu costumo dizer para os tutores é exatamente isso que você está propondo. Olha só, você não pode impedir a crise, não adianta você apertar o bicho, né, que daí ele não consegue nem respirar, é ruim, mas o que você pode é proteger a cabecinha dele. Então, evitar que ele fique se batendo, que ele bata em quinas. Então, assim, se você tem carpete na sua casa, uma caminha baixa, põe ele ali, né? Deixa a crise passar ali. É basicamente isso, Carlos. Você tem total razão. Doutora Silvia, e as vias? A oral, a nasal, tem alguma preocupação que precisa em relação à crise? Tem que fazer algum controle? Então, depende dessa relação que você tem com o tutor, né? No momento da crise, é aquilo que eles propõem nesse paper. Você pode fazer um midazolam intranasal, um diazepam intrarretal, mas o fato é que daí esse tutor vai ter que ter o benzodiazepínico em casa,
Então, como é a sua relação com esse tutor, né? Tutores médicos, eles vão ter independente de você. Vocês queiram ou não queiram, eles vão dar um jeito. Mas e o tutor que não é médico? Como vai ser essa dispensação desse fármaco? Você pode mandar manipular, eventualmente, um diazepam líquido e fazer intraretal. Você pode. Mas esse não é um fármaco de manutenção. O cara não pode dar esse fármaco todos os dias para esse bicho. Não pode. Ele não vai... O diazepam, gente, se a gente der todo dia, o bicho se acostuma, você tem que subir a dose de tal forma que você destrói o fígado dele e ele para de reagir ao remédio. Então, não pode. Você tem que ter uma relação de muita parceria e confiança com esse tutor. Do contrário, você tem que dizer para ele, se convulsionar, convulsionou uma vez, durou uns 2 minutinhos, não chegou a 5, não tem problema, não precisa correr para o hospital. Convulsionou a segunda vez, hospital. Para você descer um manitol, para você controlar essas crises, para você evitar que uma terceira crise se coloque. Então, depende muito da parceria que você estabelece mesmo, sabe? Tem uma pergunta também da Jéssica. Eu não faço, Gé. Assim, eu não tenho uma relação muito de amor com brometo, não. Eu explico por quê. Na crise, primeiro que a gente só tem brometo oral, a gente manipula no Brasil, a gente não tem o remédio para vender, fora do Brasil existe remédio, apresentação comercial. No Brasil a gente manipula. Em geral a gente manipula ou líquido ou cápsula para dar por via oral, é o que a gente tem. Então, na emergência, dificilmente a gente tem brometo, né, disponível aqui no Brasil. Não tem, na prática não tem. Porque você não vai ter manipulado o brometo para fazer intravenoso se chegar alguém convulsionando. Você vai fazer diazepam, midazolam, fenobarbital, que já tem. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que o brometo, ele vai ser lavado pela solução fisiológica. Então, se o bicho já toma brometo, você vai ter um problema com isso, né? Não vai, todo o brometo que ele tinha tomado naquele dia, quando você descer o soro, vai lavar o brometo, porque eles concorrem para entrar na célula, né? Os sais concorrem para entrar na célula. E o terceiro ponto é que o brometo demora demais para agir. O levetiracetam age em 20... Chega na concentração sérica terapêutica em 20 horas. O fenobarbital, se a gente não fizer loading assim, em 15 dias. O brometo em 80. Então, assim, eu vou fazer loading de um fármaco para puxar de 80 para quanto? Então, não gosto. E fora que dá muita ataxia, eu não gosto de brometo. Eu uso em alguns pacientes, mas eu não gosto. Eu sou muito defensora do levetiracetam antes do brometo como segunda droga. Mas, enfim, também precisa de mais estudo para eu conseguir sustentar isso com cara mais lavada. Mas é o que eu faço mais. Eu uso pouco brometo. Não, midazolam intranasal, não. Às vezes eles espirram um pouquinho. Pneumonia, não, caros. Eles espirram. Só porque a gente... Como é que você vai fazer esse midazolam intranasal, né? Você está convulsionando, né, gente? Ficar enfiando uma sondinha nem sempre é fácil. Vamos combinar. Um gatinho convulsionando. Porra, tem que ter a mira. Então, em geral, você pega uma seringuinha, que seja uma de insulina, segura a cabeça, seringa e chumba. E segura a narina na medida do que dá, ele continua convulsionando. Tá? Então, às vezes ele espirra, às vezes escorre um pouco do fármaco para fora, mas não mais do que isso. Mesmo que ele aspire um pouco, não causa nenhuma alteração, enfim, na sequência, né? Nenhuma alteração de traqueia, de brônquio ou pulmonar, de alvéolo, não causa, tá? É isso, Carlos, não sei se respondi. Doutora Silvia, uma dúvida minha. Em caso que tem que fazer a indução manual com isoflurano, como que vai fazer o retorno para saber se esse animal pode retornar? Você vai reduzindo a CAM, devagarzinho. Existe situação que esse animal, mesmo quando reduzindo, vai continuar a crise e qual que é o procedimento? Esse bicho, você vai ter que ir atrás muito rápido de possíveis causas. Então, a sua aposta é que os exames de sangue já estão saindo, assim, você já mandou, eles já estão saindo, porque alguma coisa muito grave está acontecendo ali. Esse paciente já está anestesiado. Eu trabalho num hospital aqui em São Paulo hoje, que a gente tem tudo no mesmo lugar. Então, aqui a gente tem ressonância de alto campo, a gente tem tudo. É um hospital muito grande, que abriu há pouco tempo aqui. Então, se eu recebo um paciente aqui, eu tive que ir para o isoflurano, ele vai entrar na ressonância. Vão ver os exames de sangue, cara, não tem nada aqui que explique, entra com ele na ressonância, eu preciso ver o que está acontecendo. Para poder dizer para esse tutor que cara, faz sentido eu estubar esse bicho ou não faz sentido?
né? Essa cabeça está tomada, Deus o livre, mas acontece por alguma coisa. Então, é isso. Não tendo ressonância, você tem que pegar esses exames de sangue e tentando diminuir a CAN devagarzinho. Entendeu? Pessoal, mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então... Acredito que não, né? Bom, vocês têm meu telefone, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, me escrevam no WhatsApp. Às vezes demora um pouquinho, porque parece telefone de gente doida, mas não para um segundo. Mas eu respondo. Eu queria agradecer novamente pela senhora ter aceito a nossa proposta da palestra de hoje. Foi incrível, eu amei muito. Que bom! Esse tema de neuro, então eu sou apaixonada. Foi incrível a palestra. E, como a senhora pode ver, muitas pessoas gostaram, deixaram nos comentários de como foi boa a palestra. Eu fico feliz, gente. Fico feliz que vocês não tenham neurofobia também. Neuro é fácil, neuro tem lógica, neuro não é uma coisa difícil. Não se deixem enganar por gente que eventualmente nem quer que tenha mais neurologista no mercado. Não se deixem enganar, não é difícil assim. Tem uma abordagem lógica, é uma das especialidades mais lógicas. Enfim, se você seguir um rito, você consegue abordar o paciente. Então, quem gosta de neuro, não desiste. Não é difícil como gostariam de fazer a gente acreditar. Então é isso, deixei o formulário. Quem não preencheu, preenche com a palavra-chave. E agradeço a todos pela presença. Obrigada, gente. Desculpa o atraso, viu? Eu vou mandar o PDF para você, tá bom? Tá bom, aí eu passo para o pessoal. Aí você passa para o pessoal. Obrigada, viu, doutora Silvia? Beijo, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, professora, também. Tchau, tchau. Tchau.